Caríssimos e caríssimas, bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio da segunda temporada do Canto do Benfica. E porque nós gostamos de uma certa estabilidade, o nosso querido Benfica faz questão de nos dar essa estabilidade. Sim, exatamente. Não é, João? Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante nos estiverem a ver. De facto, o Benfica não é de grandes surpresas, podemos estar garantidos. Com o Benfica, sempre que a coisa rola naquela monotonia, é um casamento de longa duração. Nós já faltavam aqui os conselhos matrimoniais. Verdade. Mas acho que o Benfica é um casamento muito monótono, tranquilo, não há grandes surpresas. É aquela questão de como é que é na saúde e na doença. Isso, podemos acrescentar nos tempos bons e nos tempos maus. Pronto, há uns anos para cá é nos tempos maus. Mas e aproveitámos a ida à Suíça para fazer uma escapadinha turística. Uma escapadinha turística à Suíça, e acho que os moços não estiveram assim também. Não. Os de Sangal. Boa. Tu nunca mais te vais esquecer do FC St. Gallen. Não, nunca mais. Gostaste? Gostaste do estádio? Gostaste do ambiente? Adorei. Sobretudo que eu fui jantar ao Sangal nessa noite. Como é? Vamos correu a bem isso, a tua viagem? Porque correu lindamente, foi uma bela... Mas eu hoje não queria... Infelizmente, e agora centrando a questão no importante, o resultado não foi aquele que nós esperávamos, e eu aproveito também já para resolver aqui algumas dúvidas. Tu avisaste. Eu avisei nisso eu tenho que reconhecer que não podia ser um passeio. Eu avisei sobre a forma de jogar do St. Gallen. Errei na questão de eu achar que o St. Gallen fisicamente ainda não estaria no ponto de causar demasiados problemas ao Benfica. Foi um tiro ao lado, porque o St. Gallen fisicamente de facto esteve à altura, e para mim foi essa a chave do jogo. Mas vamos falar daqui um bocadinho sobre isso, porque isto, sofrer a 2 é bom, sofrer a 3 é melhor. Absolutamente. E por isso nós decidimos trazer um terceiro elemento para o episódio de hoje. Eu vou apresentá-lo como o Francisco, mas o mundo digital conhece-te por Turgal. É verdade, não é? Bem-vindo. É verdade, obrigado por me receberem aqui. Sou um fã do programa, como a Clara disse, desde o início, que é recente, mas já vai um ano. É verdade. Antes de mais, e aqui porque já dei ao João, tenho aqui coisa linda. umas recordações para ti de minha autoria. Não, o João é que andou a distribuir e tivemos de parar porque senão não sobrava para ti. Eu achei que tu não merecias. Mas depois disse porque não tinha do Sangal. Calma. Pablo Aimar. Eu acho que a minha mulher, também já não falava da minha mulher há algum tempo, acho que ela vai adorar que eu chegue a casa e colo isto no frigorífico. Isso já fica ao critério de cada um. Sim, nisso já não te metes, não é? Não, a oferta é feita, o que fazem com eles já é de vossa responsabilidade. Mas obrigado mais uma vez por me receberem. Sou um grande fã do programa porque, apesar de já ter alguns podcasts que sigo, de algumas pessoas nossas conhecidas também que prestam um grande serviço à cultura e ao associativismo benfiquista, vocês descobriram aqui um novo nicho de discussão crítica, mas saudável, de postura descontraída, mas célere e não formal, mas muito correta. E acho que isso fazia falta e acho que também ajuda, porque temos muitos podcasts caseiros com o seu valor, mas a profissionalização também de alguns podcasts adeptos que querem só falar entre si também ajuda a aumentar a credibilidade de toda a comunidade que faz isto, e por isso fica aqui o meu agradecimento. E o agradecimento ao 00, obviamente, porque criei este ambiente profissional para podermos conversar sobre isto. Nós já vamos falar mais à frente, porque tu és um benfiquista ativo, tiveste um papel importante em algumas alterações recentes em termos de estatutários. As camisolas são algo que te é muito rica e cara, e, portanto vamos falar um bocadinho sobre isso. Já falaste aqui da Clara, que esteve connosco num dos episódios da primeira temporada, e hoje temos também cá uma surpresazinha. Mas, João, antes de conversarmos sobre isto tudo e, inevitavelmente, sobre o jogo de quinta, com base naquilo que nós vimos na última quinta-feira, vamos ao número e à pergunta? Sim, voltando aqui a uma tradição, estamos no episódio 2. E a pergunta é sobre um jogador que quase esteve em 3 finais europeias do Benfica, que jogou a final com o Anderlecht a segunda mão, esteve na final com o PSV e só não foi à final com o Milan porque levou um cartão amarelo no jogo do Vata. Ok? E esse é o nosso número 2. Eu acho que a resposta é relativamente fácil, acho que sim, por eu dizer número 2, mas se calhar nunca nos teríamos apercebido que estamos a falar de um jogador
que esteve numa final europeia na altura da Taça UEFA, vai à final da Liga dos Campeões ou Taça dos Clubes Campeões Europeus, como era em 88 com o PSV, e também seria certamente titular na final com o Milan, a que faltou apenas porque levou um cartão amarelo no jogo com o Vata, e que tem duas histórias deliciosas que eu queria falar mais à frente. Mas para já esta pergunta, quem é... Não, desculpem, ele não leva o amarelo no jogo do Vata. O Vata é da outra final. Eu creio que eles levam ou é mesmo com... O Papin, é com o Vata, sim senhor. Exatamente. Porque ele depois faz uma referência ao Jean-Pierre Papin, Sim. que era um avançado do Marselha. Do Olympique Marseille. E ele faz uma referência a dizer que levou o amarelo e levou muito bem. Ok. E ele explica porquê. Mas eu vou só perguntar quem é esse jogador. Portanto, é uma pergunta relativamente pergunta é essa? fácil. Era essa. Isso, Só deixar o pessoal para começarem a responder. Até para o mas Miguel respondam... é fácil. Como é que estás, Miguel? O Miguel diz que é mais ou menos. Mais ou menos. É mais ou Então, menos. só estamos a falar de gerações muito diferentes. Percebo. E esta é a ideia de haver um jogador do Benfica que quase vai a 3 finais europeias. Vamos considerar que vai a 3 porque só não vai porque está castigado. Está castigado. Para mim, fica essa referência ao nome. que sonho um jogador do Benfica hoje poder ir a 2 finais da Liga dos Campeões seguidas. Exatamente. Mais uma da da Taça Liga UEFA. Europa, infelizmente. Sim, está bem. Sim, só essa. Eu já assinava por baixo irmos a uma final da Liga Europa este ano, que não sei se vai acontecer porque Tens a possibilidade de ir à Liga Conferência. a nossa sorte é que há uma terceira Há uma competição, terceira não é? competição. Já lá vamos. Mas pronto, fica essa pergunta. Sem Se dúvida. quiserem ir começando a comentar sobre esse jogador e tudo o que ele vos traz à memória. Lenda absoluta. Força. É. Lenda absoluta do Sport Era Lisboa aí e Benfica. a pergunta. Antes de irmos ao St. Gallen e às sensações com que saímos do jogo de há uma semana e que sensações é que temos para o jogo de quinta-feira, Turgal, vamos falar aqui um bocadinho sobre a tua participação ativa na vida do Benfica. Primeiro, o porquê de sentires que tens essa necessidade e essa quase obrigação de seres uma voz ativa. Tu foste, e corrijo-me aqui se eu não usar os termos corretos ou não for aos pormenores corretos, tu participaste na revisão estatutária do Benfica, nomeadamente na questão do símbolo e da camisola. Portanto, a decisão da camisola alternativa à número 2 do Benfica ser branca por tradição e o símbolo não ser monocromático foi uma luta muito tua, não é? Sim, em parte. Ou Em seja, parte. Isto começou na altura depois da minha grande evolução em termos de hobby de design de equipamentos e grafismos, passa a redundância, gráficos digitais. Vi que havia uma espécie de nicho de discussão na parte da tradição e na história da imagem do Benfica. E nós, principalmente neste século, vindo também ali da altura do Vietnã, temos tido algumas camisolas no mínimo contestáveis, e isto vem no sentido de nós, como sócios adeptos, somos consumidores, somos nós que as compramos, é um mercado cada vez mais de difícil acesso em termos financeiros, nomeadamente no contexto português, e por isso é uma discussão completamente legítima da parte dos sócios. E eu descobri que, sendo tão benfiquista e estando agora a ver rodeado de várias pessoas que eram vozes ativas no associativismo, nas áreas em que achavam pertinente, pensei, o que é que eu posso fazer, o que é que o meu gosto pode ser aliado aqui a esta luta legítima para mudar alguma coisa no Benfica para melhor, a meu ver, não é? Claro. Pois a vontade dos sócios é que é unânime, ou é que dita o que é necessário Exatamente. ou não. E pensei, ok, temos claramente uma contestação inevitável nos últimos anos do que têm sido os equipamentos do Benfica, incluindo o principal de vez em quando. Sim. Por isso, eu acho que, sendo apesar de tudo uma pessoa muito liberal, acho que há uma certa tradição e história a ser cumprida que tem de ser dita e escrita em pedra, neste caso digital, para que possamos manter as raízes do nosso clube e honrar os atos que nos honraram o passado, de acordo com o que nós definimos que era o Benfica, que era vermelho e branco na altura, com as devidas nuances. Então pensei, olha, vou falar com sócios durante alguns anos, reunir um compêndio de opiniões que traduzam a vontade dos sócios e a sua opinião, e ao final desse tempo percebi, ok, há necessidade de mudança, pelo menos eu acho que sim. E formalizei e escrevi o que seria uma proposta votável para a revisão, tão aguardada revisão de estatutos, e reuni subscritores, porque a proposta não é minha, a proposta é de vários sócios, eu fui o porta-voz. É claro que fui muito ativo e até já fui apelidado do maluquinho dos equipamentos ou dos estatutos, e esse foi o culminar de toda uma data de conversa com benfiquistas que eventualmente foi votada e que, pelos vistos, era à vontade dos sócios
Então a pergunta que eu te faço já é entrar a pé juntos para também começarmos a ter essa discussão. Gostas do segundo equipamento do Benfica desta temporada? Sim ou não? Não. Se vou comprar, vou. Não foi isso que eu perguntei. Não, mas era para perceberem que o meu não era fechado. Claro, estou a brincar. Tinha tudo para ser o melhor equipamento do último século, ali ao lado de 15-16, do primeiro ano da Emirates. Porque a gola, apesar de muita gente não gostar de gola em polo, acho que traz um elemento clássico. Eu adoro a gola. Pronto, o problema não é a gola. A gola traz-nos um elemento clássico que remete claramente a outros tempos do Benfica que eu não vivi. O João viveu. E derrotas europeias vivi muitas. E 3 finais. E 3 finais, exatamente. E eu acho que o padrão também era um elemento muito bem conseguido, e mesmo o pormenor atrás, gosto ou não das cores, das papelas saltitantes são parte do nosso legado, do nosso hino que foi na altura mudado em tempos de ditadura também, para aqui desmistificar também aquela história toda do clube do regime, quando tivemos de mudar o hino porque era considerado... Era conotado com o comunismo. Pronto, e eu acho que os padrões são uma ótima adição às camisolas. A Espanha teve este ano. Sim. O Copenhaga fez agora um novo com o escudo Coat of Arms. Sim. E são coisas que são gravadas no tecido ou que são feitas uma espécie de tridimensionalização. Ficam muito, muito boas, porque de perto a pessoa consegue estudar a camisola e perceber que há mais lá do que apenas a camisola, que por si só, se for simples, já é boa. Claro. E eles pegaram nisso e acho que isto terceiro um conceito e tornaram que era uma camisola branca com pormenores padronizados numa camisola branca e cinzenta. Os pormenores não são para se analisar de perto, porque infelizmente vem só longe. Deixa-me dizer... E ela cumpre os estatutos, atenção, para mim. Claro, só que é objetivamente, para mim, relativamente feio. É isso. Mas é engraçado, porque eu acho que na televisão a sensação que eu tive ela é linda. Sim. Esta foi a minha reflexos dão uma ideia diferente. E a apresentação também. E a apresentação. A minha expectativa digital, era aí que eu ia, quer a apresentação, quer o que vi em jogo, eu acho a camisola incrível. O que vai toda a gente dizendo é que ela ao vivo não é assim tão espetacular, e eu confesso-vos, tenho feito um esforço por não me cruzar com ela. Portanto, tenho tido algum cuidado por não ir a locais onde ela me apareça. Eu fui experimentá-la de propósito. Porque queria manter esta ideia até chegar lá e ficar desiludido. É ver só na televisão. Ou eu acho que o Benfica quis fazer aquele jogo que volta e meia aparece na net, se é branco, se é cinza, e cada um escolhe um bocadinho, se tem padrão, se não tem. É um bocadinho. Mas mesmo as imagens do site não fazem justiça à textura ao vivo. E depois, é verdade, mais uma vez, estamos a falar de gostos, e eu acho que ela, já contestaram comigo, cumpre os estatutos, porque claramente também a horária de cor da camisola é branca, e ela longe parece branca, na transmissão parece branca. Claro. Pronto, temos de ser também razoáveis na crítica. Estamos a discutir gosto. Sim, mas com base no que tem sido a minha experiência, a minha bolha, confesso, de gostos adeptos benfiquistas, ela não ficou como podia ter ficado. E é assim, podemos pôr o ONUS na Adidas, podemos pôr o ONUS no Benfica. A verdade é que isto é uma coisa a dois. Claro. A Adidas faz propostas de conceitos que são enviados ao Benfica e têm de ser aprovados. Isso é o objetivo. Não sei por quem, mas tem de ser. Por isso aqui há culpas repartidas. Há culpas no sentido de, se podíamos fazer melhor, a meu ver, podíamos. Alguém tinha essa responsabilidade. Deixa-me fazer-vos uma pergunta, porque pode ser... uma vista é sempre uma vista a partir de um ponto, não é um ponto de vista. Nós estamos no nosso ponto de vista e vemos a realidade do Benfica a partir do nosso ponto de vista. Vocês acham que nos outros clubes, vamos falar, por exemplo, dos nossos adversários, o Porto e o Sporting, os adeptos desses clubes têm sempre um olhar tão crítico para as coisas dos seus clubes como nós temos? Ou acham que isso é muito nosso? Uma vez o que é que vocês acham? A minha opinião nisto, e eu acho que nós, como estamos a atravessar um período que desportivamente não é bom, se calhar estas discussões tendem a ganhar uma dimensão que se calhar não ganhariam se o Benfica fosse pentacampeão, se o Benfica ganhasse taças, se o Benfica desportivamente estivesse de facto ao nível que nós, adeptos e sócios, queremos que o Benfica esteja. Mas também acho que não é só isso. Eu acho que nós somos, de facto, muito ligados à história, às raízes, aos detalhes que nos trazem identidade, que nós discutimos aqui o ano passado, durante 2 ou 3 episódios. Eu acho que nós, nesse aspecto, somos um bocadinho menos liberais, para usar a palavra que tu usaste, e não acho que seja no sentido negativo. Como temos consciência e noção da grandeza do nosso clube e do que estes pormenores representam, uma camisola branca do Benfica para nós representa muito. Eu acho que é uma mistura das duas coisas atualmente. Não ganhamos no campo, portanto agarramos-nos um bocadinho
cá A está. discussão de algo que não seria assim Exatamente. Mas também acho que é muito nosso, mesmo nas vitórias, acho que nós temos esta ligação emocional à nossa história e aos pormenores da nossa história. É a minha resposta. Eu acho que é dos dois lados, porque se reparares, agora o que acontece muito é, eu vivi isto perto quando foi a revisão estatutária, que também coincidiu com um período desportivo menos bem conseguido do Benfica, embora a discussão tenha começado antes, ou seja, quando fomos campeões com o Roger Schmidt e estivemos a disputar os quartos de final da Champions, isto era um tema quente. Já era um tema, sim, claro. E acontece das duas formas. Estamos a ganhar, alguém critica a parte dos estatutos de equipamentos. Não estás a apoiar a equipa, estás a desestabilizar. É a narrativa do costume. Claro, Estamos a perder. claro. Temos problemas mais urgentes para nos Claro, preocupar. Por isso é assim, claro. é a minha experiência com algumas pessoas, algumas críticas que me vêm para cima, e as críticas são sempre bem-vindas. E também temos de relativizar uma coisa que estavas a falar aí bem e que eu vou aprofundar ligeiramente, que é se ganharmos a Liga dos Campeões, a Liga Europa, com esta camisola, ela fica muito mais bonita. Obviamente. Especialmente se tiver ali um escudozinho dourado. Claro. Eu assino já a ganhar a final da Liga Europa em Frankfurt com esta camisola branca com o padrão. É já, onde é que assino? Com a amarela? É isso, é igual. Desde que não por isso- seja azul. E por isso é assim, mas isto é importante apontar. Estas camisolas brancas são tradicionalmente muito importantes porque, foram vastamente utilizadas desde a década de 30, acho eu, e porque estão associadas a uma cultura de um Benfica vencedor que eu não vivi, Claro. e que não deve ser esquecido. E eu Ainda- acho que é ainda- esse o peso histórico que Ainda a esta cor tem. semana, pelos vistos, o mundo do X descobriu o Eusébio. Apercebi-me disso ontem, que está a haver um boom porque alguém partilhou um vídeo da final do Eusébio. Os estrangeiros dizem, sim. E a verdade é que o jogo, as imagens são a preto e branco, mas tu percebes que o Benfica está a jogar com a camisola branca. E portanto tem a ver com isso, com o que tu estavas a dizer. Nós associamos o branco a um Benfica ganhador. E portanto acho que Eu sim. pergunto isto porque eu não tenho ideia de ver os adeptos dos outros clubes a falarem sobre isto. Mas Agora, eu tam- pode ser um olhar parcial meu. Nós também temos a nossa bolha, nós É estamos a falar isso, disso. é Eu isso, tenho é amigos isso. sportinguistas e portistas que não se preocupam de facto com esta temática. Eu já naveguei a alguns fóruns indiretamente e pedi feedback a amigos que realmente acham que é pertinente, mas também tem a ver com a escala de participação que eles têm. Claro. E os contratos também, se repararem, a O Nike Porto este ano vai jogar de vermelho. O Não, Porto vai jogar. tu não digas isso. Não, que eles não, mas entram aqui. repara, aos olhos de um benfiquista, o Porto vai jogar de vermelho. E se o Benfica entrasse em campo com uma camisola em tons de azul, Eu tenho uma camisola azul do Benfica. está bem, mas isto para dizer que há Azul aqui ao dimensões O azul ao Benfica. que se o Benfica entrasse em campo com uma camisola azul agora seria. Sim, a discussão Mas Mas hoje atenção, não é? o primeiro equipamento do Porto foi vermelho. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho da história. Fala-me Sim, sobre não isso. sei se foi em 1700 e tal, Gravem mas aqui. Nem isso, não sei se foi na altura dos descobrimentos Mas que isso eles estão também sempre a não falar. Mas isso nem eles sabem, Eles- exato. Muito Eu bem, quem é hei que de te foi. enviar Ah, é? para tu veres. Eu tenho a ideia de que houve algum Gravem este equipamento na corte história que do vai ser Benfica. importante. Já temos o corte para as redes sociais. Eu vou verificar, por isso não me crucifiquem, mas eu tenho quase a ideia de que isso aconteceu. Engraçado, Agora, não tinha. o Sporting tem um contrato com a Nike que não é de elite e já se reparou que não é preciso ter tratamento premium para ter camisolas bonitas. Claro. Temos de ser sinceros, e esta alteração do emblema deles. Eu gosto Filmado. muito da camisola do Sporting, como gosto da principal do Porto. Vou admitir isto aqui. São muito clássicas, muito. Tem a ver com a identidade deles. O Isso. Sporting regrediu no bom sentido a um Sim. emblema atualizado do passado, que cumpre os estatutos deles, assumo. E o Sporting tem um contrato com a Nike em que eles colocam o quê? 9 camisolas por época, se calhar. Sim. E nem todas são bonitas. Algumas têm significado. A camisola cor-de-rosa não é nada de especial, mas Sim. jogam e promovem uma causa nobre. Claro. E isso tem peso também na camisola. E, por exemplo, agora a dourada que saiu Sim, foi só colorir o template da Total 90 que a Nike tem, mais nada. exatamente. E é uma camisola que faz jus a um período em que coincidiu lá o Ronaldo. Eles já fizeram isso há 2 anos Sim, também. sim. E gostos ou não, acho-se importante ou não fazer esse tributo. Com pouco tratamento conseguem camisolas boas. Agora, eu não sei se eles têm peso nem Na seleção e- que a Nike faz, não é? Sim, e se tem essa necessidade porque têm Pois. muitas, então é provável que tenham uma, 2 ou 3 que saiam bem. Em E nova, o ano passado é tiveram isso. branca e verde. Sim. Pronto, Ok. e tiveram aquela na altura Mas que o o Gyökeres veio Benfica- preta e branca e verde, sim. mas ganharam. Terrível. Foram campeões. Ganharam. É isso? O Benfica não tem essa tradição, não é? Não. Houve o ano passado aquela 2, do 3, Vils. 3. 3, Sim. 4 no máximo, mas É. nós, Sim. mas nós para sumarizar, eu acho também, estando na minha bolha, sendo um bocadinho parcial neste aspecto, que nós temos uma cultura associativa bem mais vasta, enraizada e bem mais longa. Sim, claro. Que ainda existe, meio distorcida Sem e dúvida, impedida sem por dúvida. algum tipo de polarização política dentro do clube,
mas acho que é o objetivo. E já que estamos a falar de camisolas, porque eu sou responsável de fazer isto avançar, João, não te esqueças, uma hora. Mas hoje se calhar vai ser mais, e está tudo bem. A Clara teve Fala-nos destas camisolas que tens aqui expostas e que fizeste questão de trazer e a amabilidade de trazer. Portanto, não sei se desvio o microfone, vamos. Sim, desvio um bocadinho. O Miguel resolve isto em pós-produção. Posso, Miguel? Podes. Adoro. Posso, Miguel? Miguel, és mesmo importante. Pronto, isto foi só porque, como pediste para tocar em temas que me são queridos, claro, eu vou sumarizar, sim. Eu tinha ali Claro mais 6 camisolas, acho eu. Eu trouxe algumas que me dizem alguma coisa, sejam do Benfica ou não. A primeira camisola que eu tive a oportunidade de desenhar, e é algo que eu gostava de ver em alguns clubes, e ainda espero que faças no teu. Sim. Foi a camisola do Vidago, nos 75 anos, é o clube onde jogou o meu avô. Ele era lateral direito no Vidago, nos tempos que o Chaves jogava ainda nas divisões inferiores, nos anos 50. Esta camisola está muito bonita. E esta camisola recupera o antigo emblema do clube, com os 75 anos, e o aspecto dela mais interessante é que impregnada nela, num padrão muito discreto e não cinzento, tal e qual, era isso que eu ia dizer. O número e o nome de todos os 400 e tal ou 500 sócios do clube, incluindo o meu e da minha mãe. E eu acho que, sendo uma camisola simples e não tendo aqui não tem aqui nada de extraordinário no que eu fiz, acaba por ser uma camisola com imenso significado. E foi esta a camisola que eles usaram nessa época. E sendo um clube pequeno, mas grande ali no envolvimento, o Pote veio daqui, do Vidago, Pedro Gonçalves, e tem lá alguma participação em termos de ajudas, é o máximo que posso dizer. Acho que foi uma coisa muito bem conseguida e foi um grande orgulho participar num clube destes com uma camisola destas. Não tem nenhuma ordem preferencial. Olha, eu vou por isto aqui. Eu sei, seguro. Não, deixa dar. Eu ponho aqui. Depois já viram. Tive o privilégio, juntamente com o meu grande amigo José Rosário, um ainda maior maluco dos equipamentos, de ir jantar com ele e com o António Simões e o grande Alberto Miguens. E o Simões dedicou-me esta assinatura e camisola. Eu não vivi os tempos do Simões, não vivi os tempos do Eusébio, do Águas. Todos nós vivemos de certa forma, Vivo não é? agora e transporto a história nas camisolas que coleciono. Isso é espetacular. A memória é sempre mais fácil quando assistimos aos jogos e vivemos as épocas, mas eu tento ao máximo trazer isso para viver uma coisa que honestamente agora vai ser muito difícil de vivermos, mas é o que disseste da outra vez. O que eu desejo é uma coisa, o que eu acho que vai acontecer é outra, e eu desejo que nós voltemos a estes tempos. Camisola mais maltratada daqui, mas se calhar é que tem mais significado. Não é a minha preferida, embora tenha sido uma que começou, juntamente com a anterior, a abrir a utilização de novo de padrões na camisola interessantes, a Rosa dos Ventos aqui. Sim. É de 14-15. Esta foi a camisola. Eu já não tinha... Eu nasci num meio com uma mãe portista, pai desinteressado em futebol. O meu irmão já estava em Lisboa, é benfiquista, mas não é praticante, como dissemos há bocado, não é religioso praticante. E eu já não tinha uma camisola há 10 anos, tinha há 2004, 2005, quando fomos campeões. Sim. E a minha mãe fez-me um favor de ir comigo, já na universidade, ao Estádio da Luz, fazer uma voltinha. E eu disse-lhe que ia, isto pós-crise, não é? Claro. A minha era professora, sempre me deu tudo o que eu precisava, mas não precisava disto. E eu fui experimentar a camisola já a saber que não ia comprar. E a minha mãe viu a alegria nos meus olhos e eu não esqueci e disse-me, quero levar a camisola? E eu, mas podemos. E ela disse, leva a camisola. E cá está a camisola. E senti o peso disso porque foi uma camisola que representa um bocadinho o papel dos pais, que não sendo uma mãe benfiquista, foi agora comigo ao estádio equipada à Benfica, ao museu, e já foi ver comigo um jogo do Benfica equipada à Benfica. É uma camisola que estimo muito pelo significado que teve nesse aspecto, e acho que isso é uma coisa muito Benfica também. Sim, não sendo das mais bonitas, não é das mais feias, obviamente também é muito Não, é o significado, mas é uma camisola bonita no geral. Só não há nada de errado nessa camisola. E esta foi uma camisola só que gostei de fazer, foi quando comecei outra vez a abrir algumas asas, a fazer outros clubes, alguns trabalhos. É a camisola do Padernense, em Paderno, no Algarve, é alternativa, já não estou a usar esta. Eles são azuis e amarelos, isto não é nenhuma manifestação política. E não se vê bem, mas ela tem aqui a textura da muralha de Paderno, e foi outra oportunidade que me deram, e eu inspirei-me precisamente na camisola de um país que é querido, não é a Suíça, a Alemanha, que lançou há uns anos uma camisola em que na manga tem a bandeira da Alemanha, e isto aqui é monocromático. Já sei que vão dizer que eu sou contra o monocromático, não é verdade? E tive a oportunidade de fazer esta camisola, mais uma vez, clube de projeção pequena, mas que não precisavam de ninguém para lhes desenhar a camisola, e abriram uma mão para o poder fazer. E deram-me esse privilégio. E pronto, para perceber também que ainda há alguma esperança no mundo do desporto,
em termos de Deixa ficar aqui, colaboração. podes encostar e eu vou Sim, tomar sim, conta. É isso. Não, e fica já aqui também. Obrigado por expor aqui um bocadinho da minha coleção. Não, e se algum dia o 00 criar uma equipa de futebol, olha, fica já o contacto feito para desenhar as camisolas. Ele pode Não vou pensar esquecer. era em fazer uma camisola para o canto do Benfica. Fica aí essa Também, brincadeira. mas quero fazer para o Santa Isabel. Eu sei que vais sabes a fazer, já proposta. sabes. Primeiro para o Santa Estamos a Isabel trabalhar. e depois para o canto do Olha, nós Benfica. entrar no Dragão, eu não posso falar destas coisas. Vamos em frente. Vamos em frente. Meus caros, acabou-se a boa vida, acabou-se as conversas trabalho. agradáveis e bonitas, vamos ter que falar disto. Por incrível que pareça, nós temos que virar a eliminatória com o St. Gallen, João. Pá, é muito difícil, não é? Falar sobre o jogo. Deixa-me dizer-te, eu obviamente estava num tom mais a brincar, mas tu até disseste assim, esse teu otimismo, obviamente é difícil começar esta época esquecendo o que está a acontecer há algumas épocas, Claro, não é é? inevitável. Os jogadores são os mesmos, o contexto é o mesmo. E, portanto, A reação do presidente é a reação, exatamente. A única variável que eu acho que mudou aqui um bocadinho é o treinador. Eu disse isso aqui e mantenho, é o homem em que eu acredito, em que eu acho que pode vir a fazer a diferença. E, portanto, não estava à espera que fosse no primeiro dia que de repente tudo que o Marco Silva fizesse ia resultar e tínhamos ali E pós-mundial, pré-época. Exatamente. Eu há pouco usava essa expressão. Do ponto de vista do Benfica, a perspectiva que nós temos é complicada. Muito. O que tivemos o ano passado, os jogadores no Mundial, saídas de jogadores com algum impacto, mas depois há algum tipo de decisões que são tomadas que mesmo para nós, ou pelo menos para mim, que percebo muito pouco disto, do ponto de vista da comunicação interna, parece-me que pode estar aqui um erro tremendo. Pensemos nisto. Como alguém me comentava no Instagram, onde eu pedia ajuda à malta para pensar um bocadinho neste jogo. O capitão que vai deixar o Benfica entra a capitão neste jogo, dirão assim, pá, João, mas Não há mais ninguém. não há mais ninguém. Estão a tentar esmiuçar os últimos cartuchos de um jogador que já davam como dispensado. Que Isso é davam, que não... não é? É capitão. Claro. Quão mau é o momento do Benfica para que um jogador que já não é do Benfica, estou a ser figurativo, obviamente, e que obviamente nunca pode ser o capitão do Benfica, por causa do que eu acabei de dizer, Claro. e é o capitão, que mensagem é que isto transmite? E depois a qualidade do jogo, pá, é um conjunto de equívocos É mau. É mau. Eu acho muito mau. Eu acho que O jogo foi terrível. O jogo terrível. como a maioria da malta sabe. Houve malta que tentou dizer, opá, culpar. Nós, acho que também faz um bocadinho do papel do adepto, não é? Sim. Encontramos sempre um culpado para as coisas. Opá, é difícil de fazer o contrário, que é. Mas houve alguém que não fosse culpado naquele 11 ou naqueles que entraram? Claro. Eu acho que todos os jogadores foi miserável. Sim, podemos discutir, e eu fiz um vídeo no final, obviamente que o Kaminski ainda nos parece um corpo completamente estranho, o que é normal. É o que tem mais desculpa, se calhar, É o que em tem- termos de... Sim, mas tempos no chegou clube. agora. Chegou Mas agora. para Não que começar seja com- desculpa, mas se tivermos de arranjar... É isso. Com o Trubin. Mas, A sensação que eu tenho é que o Trubin não estava lá. sim. E percebe-se agora também, não é, com as E não teve no notícias. Mundial. Mas se as notícias são, isso. mas se as notícias são verdadeiras e têm um fundo de verdade, e a comunicação do Benfica está a tratar de pôr o Trubin noutro sítio qualquer, Claro. então ele também não pode ser o guarda-redes daquele dia. E portanto, Voltamos à conversa que tivemos aqui há uma semana. É verdade que começamos cedo, pá, tá bem. mas sabíamos que íamos começar cedo e sabíamos que havia um Mundial. Os planeamentos não começam em junho. E o Mundial também já está marcado há uns aninhos. aos aninhos. É não é? isso. Portanto, Mas só para dar também aqui voz ao Turgal, eu estive no estádio, e, portanto, tu no estádio muitas vezes tens aqueles detalhes de percepção que se calhar sentado em casa não consegues ter. claro. Mas eu acho que este nem é uma questão de estar no estádio ou deixar de estar no estádio. O que me assusta neste momento e que me parece que é um fio condutor da equipa do ano passado e se calhar já de alguns anos é a falta de intensidade desta equipa. A equipa não é intensa, a equipa não é agressiva, a equipa parece que quer resolver tudo com filigrana, que não tem, tecnicamente. Falamos disto também muitas vezes na época passada. A equipa, este plantel, eu disse e vou ter que o dizer outra vez, não é extraordinário. Estes jogadores não são extraordinários. E quando encontras uma equipa que hoje em dia, na alta roda do futebol europeu, e nem precisa de ser alta roda, porque por muito carinho que eu tenho ao St. Gallen, o St. Gallen não é uma equipa da alta roda do futebol europeu. Qualquer equipa que coloque agressividade e intensidade, o Benfica tem problemas. E depois vamos discutir Sudakov, vamos discutir Pavlidis, porque são jogadores que não são intensos,
Quer dizer, eu vi em St. Gallen, os jogadores do St. Gallen chegavam junto do Sudakov, encostavam-se, e o Sudakov estava arrumado da jogada. E é esta falta de... quem construiu este plantel e os plantéis que já vêm, porque este é muito do ano passado, claramente não escolheu este tipo de jogadores, não escolheu jogadores agressivos, intensos, e que saiu o Otamendi, que tinha um bocadinho disso, com os erros todos que tinha. O Longley está longe de ser um jogador parecido com o Otamendi, e é isto que me preocupa, uma equipa que até pode ter qualidade técnica, que eu acho que não é extraordinária, mas é uma equipa que não tem intensidade e já não tinha o ano passado. Foi a minha visão do jogo de St. Gallen e é isso que me assusta, não para quinta-feira, porque eu acho que quinta-feira, melhor ou pior, acho que vamos resolver a eliminatória. Mas se queremos ser campeões, se queremos ser competitivos na Liga Europa, eu acho que este tipo de jogadores que nós temos vamos ter dificuldades. É a minha visão, a Turgal. Eu, no geral, concordo com tudo. A verdade é que o problema começa logo no momento em que temos 3 treinadores num período de um ano. Obviamente. Por isso, nem o plantel é à imagem de nenhum deles, tirando agora o Marco Silva com alguns toques, assumindo que ele está a ter mão na política de contratações, que deve ter sempre mão, ou pelo menos no perfil dos jogadores contratados. E mesmo quando tivemos agora o Mourinho, veio que uma contratação, foi o Sidney, acho eu, em janeiro. E eu não quis falar do Sidney no episódio anterior, mas nem vou falar neste. Mas parece-me... Sim. Okay. E assim, eu também vejo isso, e eu comento às vezes com alguns amigos meus benfiquistas e com alguns amigos meus dos nossos rivais, nomeadamente quando falo do Porto, que foi o Porto durante estes últimos anos, a bem ou a mal, agora não falando de fatores externos. Claro. Eu vi uma coisa em comum em todas as equipas do Porto, mais fracas e mais fortes, e eu usava sempre a expressão, eles comiam relva nos jogos contra o Benfica e nos outros jogos também, e isso faz diferença. É verdade, podes ter equipas que não joguem com a agressividade, no bom sentido, ou com o Gengen Press, que tínhamos com o Roger Schmidt, e tem jogadores que joguem bem em posse e mais sossegados, por assim dizer. Aliás, acho que o Pavlidis é um jogador que combina muito bem com a equipa, mas neste modelo de jogo realmente tem falhado, não só a marcar os golos, como em fazer o resto, embora... Eu acho que o problema seja coletivo. Claro, sim, sem dúvida. E concordo que também esta época, e agora pelo menos adivinho que se vai passar isso, pelo menos com o cenário atual, estamos demasiado dependentes de rasgos individuais. Sim. Estávamos com o Sheldrup, que pelos vistos também não sei como é que vai ser o futuro dele no clube. Temos alguns jogadores a tapar o que os outros fazem de mal, nomeadamente o Frederick, que é se calhar o jogador mais consistente e que tem as posições mais ingratas. Mas eu também vejo essa falta de atitude, falta de entrosamento e, sobretudo, mais uma vez, como adepto de bancada, que é o que nós essa falta de política de contratações, e não é só política, é o timing das contratações. Nós temos uma equipa de scouting, temos diretor desportivo, temos treinadores, temos toda uma panóplia de membros da estrutura, como é assim chamada, teoricamente competente na área do futebol, e identificamos um alvo para empréstimo que vem da Arábia no contexto em que vem, que tanto pode ser, já comentámos há bocado, a maior contratação dos últimos 10 anos, como pode ser o maior flop. Ele custou 6 milhões por um empréstimo, também não é pouco. Escuro. Pronto, e já com 2 pontas de lança cá, que também não percebo o que é que se vai passar em contexto, porque jogando em 4-2-3-1 ou sem 2 pontas de lança assumidos, não sei como é que vai. Que um está de saída e será o Ivanovic, que levanta aqui outra discussão, quer dizer, que é um investimento brutal que tem um ano. Sim, e depois também tivemos o Rafa, que embora tenha dado alguns detalhes interessantes neste período, comparado com o resto da equipa... É isso que eu ia dizer, mas estamos a comparar o Rafa Estamos a comparar com uma baseline muito fraca de rendimento desportivo, sim. É isso. Não, mas o Rafa também é um reflexo desta política de contratações. Saiu, voltou neste contexto e é assim, se for o Rafa consistente e com força de explosão que tínhamos antes, tudo bem. Agora, o resto, o Langley não percebe se querem um Mathieu 2.0, o Trubin não é mau guarda-redes, mas estas falhas e a oportunidade que não se dá ao Samuel Soares, todos os grandes guarda-redes que tivemos teve de ser uma lesão ou uma decisão técnica muito peculiar para lhes darmos oportunidades. Não estou a dizer que vai resultar, mas o que é preciso? Para jogar um Samuel Soares. No caso do Trubin, eu acho que a questão pode ser esta. O benefício da dúvida já lá vai. Sim. Não é? O tempo, estado de graça, como às vezes se diz. Sim, mas o tempo de dizermos, ok, tem falhas, mas tinha 21 anos quando chegou, não é? Ou por aí. Que é a idade que o Samuel tem agora, se calhar, ou um bocadinho mais, agora. Não sei. Quer dizer, o tipo de erros e o tipo de fragilidades do Trubin são repetidos época após época. Portanto, é este guarda-redes que ele é. Não é mais do que isto, nem menos. Sim, e tu tinhas razão, desculpa interromper. Bastou o St. Gallen ir para cima de nós. Impressionante. Que nós não... Isto passou-se a época passada. Sim, nos pressionam com mais jogadores do que é típico. Mas repara, mesmo equipas fechadas, nós não sabemos sair a jogar bem em condições. E eu não queria reduzir isto tudo à correria da intensidade
deixa ver se esta metáfora faz algum sentido, mas pelo menos eu tenho pensado nela. Anos 80, as bandas de música rock tinham, na altura dizia-se heavy metal, era assim que se usava a expressão, tinham grandes sons, mas também tinham grandes baladas. E essas baladas tinham grande intensidade também. Certo. Ou seja, eu não confundo velocidade com intensidade, nem a questão só física no sentido... Jogar em posse também pode ser intenso. Exatamente. Ver o Barcelona do Guardiola claro, era eu ia dizer a avassalador. Espanha. Sim, vai dar ao mesmo. A Espanha, que foi campeã do mundo, não é uma equipa Sim, que quando ia ao choque fere. ganhava, que fere do ponto de vista físico, não é? Por exemplo, a Argentina batia em tudo o que mexia, Sim. mas quase sempre andava atrás dos espanhóis. É a diferença entre arrombar o portão ou fazer um cerco. Exatamente, não é? E eu acho que eu gostava que o Marco Silva escolhesse uma delas. Eu, por mim, eu gostava muito do Klopp no Liverpool e da vertigem, mas também não deixo de dizer que o City ganhava de outra maneira e ganhava bem. Claro. Portanto, obviamente. o que eu queria era ter uma identidade. Sim. E não consigo identificar ainda isso neste Benfica. Quero acreditar que o Marco Silva vai conseguir. Parece-me é que vocês têm razão quando dizem que os jogadores não se enquadram nisto. Isto é, nós vamos querer um futebol de posse. Então o quê? Vamos ter o Rios lá no meio a fazer jogo de posse. É isso. Vamos querer ter posse e o jogador A e o jogador B. Os nossos centrais saem a jogar. São jogadores que... Não é? Sim. E vamos ter claro. médios defensivos o Dali de e o corte, vamos ter Davids construtores. são os laterais que nós precisamos para sair a construir. Se calhar não é? Pois. Bom, mas nós não vamos sair a construir, vamos sair de outra maneira que seja. É Eu isso, gostava era de perceber qualquer coisa sobre eu olho isto, para não é? este 11 e já podemos ir o 11 há de ser outro, não é? E era aí que eu vou chegar a seguir. Há de ser outro, mas tu já colocaste aqui nomes que não estiveram em St. Gallen e que não vão estar provavelmente quinta-feira e que serão em princípio titulares. Parece que já se diz que alguns dos mundialistas já poderão entrar. Depende das datas de chegada. Não é? Pois, e é atuação. isso. E é isso que eu vos vou Também perguntar. pode correr mal. Pôres um craque, entre aspas, num 11... Então, olha, vamos fazer já a ponto para isso, porque temos jogo quinta-feira. Que alterações é que vocês faziam? Ou melhor, colocando isto de outra forma, considerando que perdemos o jogo. Saíam 11 e entravam 11. Certo, pois. Até os miúdos, repara, eu há pouco ia dizer isso, Mas desculpa. eu ia colocar... Os miúdos no meio, os dois jogaram, não é? Sim, o Manu e o Miguel. Sim, Eu tenho uma sensação, posso estar muito enganado, mas esse jogo pode ter sido marcante na carreira deles. Sim, porque claramente já se falou que eles os dois não podem jogar quinta-feira. Certo. Ou seja, E de ficam repente- marcados por esse e de jogo. Mas isso é um repente- hábito do Benfica. Foi um hábito com o Mourinho lançar miúdos Assim, para um sistema muito, um ambiente muito adverso. Sim. Depois corre mal. é aquela frase, isto tinha tudo para correr mal. Porque o Mourinho lançou imensos jovens, ao que se diz, mas não apostou em nenhum de veras. Não, Pronto, não. era essa a nota, porque Sim. também a questão da formação passa muito por aí. E não teres Que um sistema de papel- jogo também não os ajuda a subir, Claro, porque nada. o sistema É de jogo deve ser transversal à formação toda. Sim. Claro, Porque desculpa. olha- não, Estavas a- E viu-se agora com o Arteta Portanto, também. se quiseres, Ele apostaram anos e anos nele e deu frutos. saiam Claramente. 11. Porque entravam a questão 11. é esta: tu olhas para a dupla que jogou em St. Gallen, o Manu e o Miguel Figueiredo, e olhas para a dupla que em teoria poderia jogar quinta-feira o Auschwitz e o Rios, não tem nada a ver. Ou o Barreiro. Não, nada a ver. Voltamos Nada à a questão ver, da nada identidade. a Como é que queremos jogar? Que estilo de jogo é que ver. queremos Eu sinto que o Barreiro implementar? fez falta. Imagina onde Ok, é que nós mas estamos. se ele fez falta, o que é que esperam fazer aos outros dois? Não estou a dizer que o Barreiro tinha que jogar. Eu estou a falar era do tipo de jogador. E essa questão da identidade até pode às vezes custar, não digo resultados, mas a habituação pode custar-nos alguma performance, Foi o que mas nós vai, dar, falamos mas, aqui. mas vai dar frutos. Agora, nós estamos a perder e empatar jogos, o que seja, sem perspectiva futura disto ser Exatamente. positivo. Pá, que nos digam que não vamos ganhar ou que podemos não ganhar. Porque o Benfica, obviamente, nunca se pode dizer não vai ganhar. Sim. Mas pelo menos que digam, temos este projeto, temos esta ideia, Podemos não ganhar e o este nosso ano nem o caminho é próximo. este. Podem até dizer, vamos fazer o melhor que pudermos, vamos tentar Claro. ganhar, vamos ganhar, mas ao mesmo tempo queremos, seja o que for. O Benfica não pode dizer que não vai ganhar. Mas que se perceba qual é o caminho. E é que eu neste momento não sei qual é o caminho. Sim, é como te digo, vocês do 11, se fossem vocês a escolher dos 11 que jogaram na Suíça, sai 11, entra 11. Agora dirão assim, bom, mas nós não temos outros 11 para lá meter. Ah pá, pois. Eu acho que a decisão para quinta-feira é perceber se o Marco Silva arrisca já num Duran, se eu acho que arrisca vai já Eu acho que o Fred e o Duran vão entrar. ou num Sheldrop que tem meia dúzia de dias. Eu acho que esses três vão entrar. Se vai diretos. escolher o mesmo sistema tático. Se vai até. escolher o mesmo sistema tático, Porque ele não é? próprio ainda está a descobrir o plantel. Ele não está aqui assim há tanto tempo. Mas eu acho que o Duran, o Fred e o Sheldon vão entrar. Isso também acho. Admito que do lado direito, repara, o Bá
está a chegar ao fim de um processo cá. O Barreiro estava Portanto, não sei se lesionado. entrará o Barreiro estava Dedic. lesionado, sim, em princípio Entrará o vai estar Dedic. recuperado. E depois, todos aqueles equipes. O António ainda vai jogar. Pelos vistos, sim. Percebem? E isto fica difícil para mim, enquanto benfiquista, que quero ser otimista, que quero acreditar que vai ser agora. Pode jogar o Tomás já. Não é? Opa, O Tomás conseguir jogou contra o encontrar Belenenses. aqui. Mas a questão aqui com o Barreiro e com o Tomás é sempre depois também o que nós não sabemos, que é a condição física está de facto segura para apostarmos neles, porque isso aí eu não posso pôr as mãos no mas fogo. isso aí- Não, mas nós dissemos no episódio anterior que o Benfica O não... Tomás é superior ao António. Não, o Tomás é o melhor central do Benfica e não é de hoje. A questão do Tomás é um problema que eu acho que nós não podemos... Foi o que eu disse no episódio anterior e concordamos, que é nós não podemos ir para uma temporada achar que o Tomás vai ser um titular indiscutível e que vai fazer 50 jogos, porque não faz. Temos esse historial e já percebemos que não faz. Mas voltando aqui a outra questão, porque é um tema inevitável e não... Malta, eu não faço isto por gosto. Eu acho que nenhum de nós está a ter esta conversa aqui por prazer. E eu e o João temos, este será o episódio que é 34, né, se juntarmos os da primeira temporada, não fazemos isto por prazer, mas a verdade é que olhamos para as coisas e queremos tentar percebê-las. A reação de Rui Costa, uma vez mais, em Santegala, não é questão de tropeçar, isso, quer dizer, isso já é entrar por caminhos que nós não queremos, mas a linguagem corporal do nosso presidente, no primeiro jogo oficial da temporada, em que nós queremos ser campeões, em que queremos ganhar a Liga Europa, em que queremos ganhar a Taça de Portugal, ser aquela, eu tento compreender Rui Costa, mas o que eu vejo ali é alguém que se calhar fez o melhor que podia, foi buscar o treinador que eu acho que todos nós estamos de acordo, é uma ótima Acho que escolha, é o mais consensual dos últimos anos. talvez, mas que olha para aquilo que acontece em campo. A reação do Rui Costa em Santegala não é de alguém que no fim vem dizer, malta, tenham calma, porque é o início de uma temporada, estamos a implementar novos processos, novos jogadores. Não. A expressão de Rui Costa é de alguém, isto não tem solução. Porque não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira. E é isso que me preocupa. Quando o nosso líder máximo, que no final de contas é o principal responsável por colar as peças todas, no primeiro jogo oficial de uma temporada que vai ser longa, tem este tipo de linguagem corporal. A mim assusta-me, não sei, Turgal. E aqui não é uma questão, desculpa, de eu ter votado Rui Costa ou não ter votado Rui Costa. Não é nada disso. É o Rui Costa, podia ser o Noronha, podia ser o E Manteigas. ganhou limpinho, é legítimo e isso não está em causa essa aqui. discussão acabou aqui há muito tempo. É ser o presidente do Benfica, no primeiro jogo oficial da temporada, estar com aquele ar de quem diz eu não sei o que fazer mais. A mim o que me faz confusão é, eu no futebol, e eu sei que nem todos os adeptos sabem estar, isso pode ser às vezes uma condicionante, sou um grande adepto de darem a cara. Eu acho que mais depressa se ganha o respeito de alguém, quando se é jogador ou treinador ou dirigente, quando se está lá, nomeadamente nas derrotas. Eu sei que é difícil, eu sei que os adeptos são muito temperamentais, nós se calhar às vezes em meio de jogo ou no estádio somos os primeiros se calhar a lançar algum tipo, inclusive é de insulto, que não é para a pessoa, não é propositado, mas é libertar da atenção porque nós estamos lá a sofrer. Claro. Lá onde quer que seja. Sim. E eu não gosto de usar o termo fugir, porque eu não quero denegrir de toda aqui a pessoa do Rui Costa, estou a falar do presidente, mas o sair e o evadir-se do ambiente dos adeptos, nomeadamente na Suíça, onde há uma carga em todos os países que visitamos, uma carga maior de responsabilidade pelos imigrantes que estão lá e vão ver o Benfica porque não podem ver em mais nenhuma altura. E tu falaste no último jogo, nós tínhamos uma tradição de ir muito à Suíça, eu lembro de ver para a época com os Jesus em Sion e isso tudo. Jogámos com o Corucho. Sim. E acho que há uma responsabilidade moral nos empates, nas vitórias e nas derrotas do presidente e do resto da equipa irem dar a cara. Mais importante ainda nas derrotas do que no resto. Porque ele se calhar ia ser insultado, vamos ser honestos. Sim. Mas faz parte. A responsabilidade de ser presidente do Benfica vem com tudo o que isso traz de bom e com a parte má, que é acarretar responsabilidade pelo que mal acontece e quando as peças não se colam bem. Eu não acho que o presidente do Benfica possa passar a vida numa espécie de vertigem comunicacional a falar por tudo e por nada. Isto é, eu acho que, se quiserem a metáfora, eu acho que ele tem que ser mais António José Seguro e menos Marcelo. É a sensação que eu tenho para a postura que eu exijo de um presidente. Agora, muitas vezes falha aos timings. Agora, parece que me estou a contradizer. O problema é que o comportamento do Rui Costa nesse momento, sem ter dito nada, disse muito. Era aí que eu ia chegar. É aí chegar. que está o ponto. Era aí que eu ia chegar. Ele podia não dizer nada.
É mas tal só linguagem tinha... corporal, a evasão, Exatamente. o fugir. A forma como ele sobe aquela bancada. As críticas que muitas vezes são até... Algumas são justas, mas às vezes quando as pessoas deixam levar e fazem algumas críticas um bocado desmedidas, cobarde, fugir com a cauda entre as pernas, a linguagem corporal dele foi de quem não queria ser visto, quem não queria ser encarado. E o presidente do Benfica tem de dar a cara, seja ele quem for, porque é o presidente de todos os sócios. Claro. E mais uma vez volto a tocar naquela tecla dos sócios estrangeiros, dos adeptos estrangeiros. Há uma responsabilidade moral maior para quem não pode viver o Benfica de perto. E por isso, fosse vitória ou derrota, tinha de acontecer. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, ele não comunicou, não falou, mas foi pior. Sim. Mais vale ter Ele falado, até podia dizer, as vossas críticas não são justas. E nós discordávamos e havia Não, troca claro. de... Eu só pedia que ele falasse. Ou que estivesse, repara, se ele estivesse na bancada até ao fim, o jogo acabou, saía tranquilamente, se um ou outro adepto o abordasse... Desculpa, pôr a mão no peito. Opá, e a vida é feita destas coisas e está tudo bem. Estamos a começar uma época, um novo projeto. É assim que as coisas funcionam. Agora, se permanentemente ele próprio se comunica a ele mesmo, digamos assim, e por força de ele ser quem é, comunica à própria instituição, quer dizer, parece que é o Benfica que está a fugir de alguma coisa. Claro. E aqui não quero deixar passar, nós aqui tentamos não focar a nossa reflexão e os nossos pensamentos nessas questões, mas o que veio à baila este fim de semana sobre a questão pessoal do Rui Costa e dos negócios que ele terá na sua vida pessoal, nomeadamente depois do contexto das eleições em que foi trucidado outro candidato por causa das... mas neste caso concreto há uma dimensão pessoal que se cruza com uma dimensão digamos institucional do próprio Benfica, que no mínimo levanta dúvidas. E quando, indo quase àquele ponto em que tu dizias, e se estivéssemos a ganhar, se calhar isto até passava. Com o Vieira, houve muitos momentos destes. Claro. Mas como o Benfica ia ganhando? Mas mesmo aí, e aqui, e este é o ponto em que hoje, se calhar, eu tenho mais dificuldades em perceber, porque também Rui Costa, cá está, tem, apesar de tudo, uma carga emocional diferente junto dos sócios que Vieira não tinha. Claro. Mas porque mesmo no período Vieira, houve muitos benfiquistas que foram percebendo atenção, que ganhar não pode ser a todo custo. Mas demorou. Demorou. E como está a demorar agora, e provavelmente ainda vai demorar mais algum tempo. Eu queria só para fechar o... Mas deixa-me só, Eduardo, só para fechar esta ideia. Eu não quero com isto dizer que acho que o Rui Costa tenha feito alguma coisa de ilegal, menos correto. Não ajuda. O que eu estou a dizer é que isto não contribui. Não ajuda. E associo isto a outra questão do momento, que tem a ver com a arbitragem e a federação, e com uma polémica que está instalada, investigações da Polícia Judiciária, etc. Sim. E que papel é que um presidente fragilizado da maior instituição... Descredibilizado. Não somos a melhor, porque a melhor tem sido aquela que ganha. Claro. E nesse aspecto, quer o Porto, quer o Sporting, têm conseguido vencer mais do que nós. Mas o presidente fragilizado, o presidente e a instituição, o homem fragilizado por causa da sua vida privada e sobre a qual eu não tenho nada para dizer, mas como é que nós vamos entrar nesta discussão sobre o que será a organização do futebol? E como é que podemos dizer, desculpem lá, por-se os factos, vamos falar, venha a polícia, o Ministério Público, o que for, como é que o presidente do Benfica pode ter esta autoridade? Claro. E isto é uma responsabilidade institucional do Benfica que eu acho que nos está a prejudicar. Parece que estou a misturar tudo. Associo isto à nossa entrada no mercado, que é uma anedota. Eu não chego a perceber se somos nós que escolhemos os jogadores, se é o Marco Silva que diz eu quero aquele, depois vemos notícias do tipo, mas o Marco Silva não era aquele que queria o outro, o Marco Silva quer A e bem B. Eu acho que estamos aqui num contexto... Sim, uma vez mais parece-me, e pronto, eu tenho alguns anos de profissão e de ir acompanhando mercados, parece-me que no Porto e no Sporting eles aparecem. De repente estão lá e parecem escolhidos com critério. No Benfica é o problema de seres o maior clube do país também, obviamente, quer dizer, é um rol de jogadores diários que tu ficas a certa altura sem perceber, quer dizer, agora é o central checo afinal ou era o croata do Ajax, o que é que nós queremos? Tu não ficas, lá está, podemos estar outra vez a ter um olhar parcial, que é. E teremos o meu parcial. Esse disclaimer foi logo feito. É isso. Meu parcial. Por isso é que a gente gosta de nos ouvir, a gente que não gosta, está tudo certo. Eu vejo tudo em tons de vermelho, portanto não há como fugir a isto. Mas eu fico sempre com a sensação nestes últimos tempos que os nossos adversários fazem mercados melhor do que nós. Podem não ser melhores jogadores, mas o que tu percebes é que aquele jogador
parece que faz funciona sentido ali. naquele contexto. E nós antes ainda tínhamos os famosos caixotes e ainda vinha um outro jogador aproveitado de vez em quando, com tudo o que eram as negociatas e o chamado entreposto. Agora nem isso. Vêm em moldes estranhos, empréstimos pagos. Os Clube empréstimos da Arábia por um jogador que espero que lhe corra tudo bem, ainda mas que falta vem PSG. com alguma. PSG ainda tem que nos e emprestar. isso é outra. Ainda que nos falta emprestar o alguém. Ainda não sei crónico do PSG. Mas é curioso, reparem, eu não estou com isto a dizer que os nossos adversários não falham. Falham e falham muito também. Claro. Mas Mas quando tiram se partido dos olha, outros que funcionam. quando se olha, diz assim, não, eles precisam de um defesa direito que tenha estas características. E vem um defesa direito com essas características. Depois ele funciona ou não é outra conversa. Sim. Nós dizemos, nós precisamos de um defesa esquerdo com estas características. E vem um Jurasek que ninguém percebe. É E isso. depois lá vai o Jurasek. Por 14 milhões. E depois vem o Ivanovic, que era afinal o jogador que não sei o quê. E depois Por 20, todos dizemos, ou opá, mas 25. o Ivanovic não funciona. Ele era mau jogador. Pá, Provavelmente vai para o Galatasaray e marca 30 golos numa temporada. Agora, não era o jogador. E esta sensação de que estamos sempre a falhar, opá, não pode ser só do contexto. Claro. Não pode ser só acaso. Tem que haver aqui algo mais. É Eu acho que é crónico. incompetência. É crónico. É Nós já crónico. vimos Porque não esta é- a dança dos treinadores, isso tudo não dá oportunidade mesmo aos jogadores que se querem provar de adaptarem-se a sistemas táticos, Claro. colegas de equipa, isso tudo. Não é desculpa para os jogadores também, porque os jogadores que são craques Habituam-se, jogam conseguem e sim. adaptar-se. É a mesma história de há pouco, e eu queria acrescentar isso quando se falava dos miúdos. Eu percebo que, obviamente, lançar miúdos da formação num contexto difícil em que nem sequer se percebe muito bem como é que a equipa quer jogar, que dificulta. Mas também acho que disse isso na temporada passada aqui, que também é nesses momentos que tu vês que miúdo é de facto craque. O que é que ele é feito? Que aquele é feito. O João Neves entrou e tu percebeste que a equipa podia estar a arder em todo lado, que naquele não havia dúvidas. Portanto, também acho que é um bocadinho responsabilidade, não vou dizer repartida, mas os miúdos também têm que saber, no momento difícil, em que as coisas não funcionam, saberem-se afirmar. 2 notas só porque acho que é justo, porque eu estive lá e queria contar uma história e deixar uma nota. Queria contar uma história, porque falei com vários adeptos suíços, nomeadamente aqueles que estavam ao meu lado durante o jogo, que se cola, uma vez mais, com um tema que para mim é caro e que falei aqui muito na temporada passada, que tem a ver com a imagem internacional do Benfica, que é algo que se está a perder muito. E em Santegala, numa vez mais, adoro o clube, adoro a cidade por todas as razões que vocês já sabem, mas o Santegala está longe de ser um colosso europeu, nem sequer um colosso suíço é. E a certa altura, aqueles 2 suíços viraram-se para mim e perguntaram: olha, mas tipo, vocês, tipo, é este o vosso 11 ou é uma equipa B? E eu tive que explicar, disse, sim, há de facto alguns que estiveram no Mundial, que podem vir, mas a defesa se calhar é mais ou menos esta, o ponto de lança é mais ou menos este, não manda muito longe. E eles, pois, isto realmente é muito fraco. Isso deve ter doído mais de qualquer insulto. Não tenhas dúvidas, não Perguntar tenhas assim. dúvidas. E eu ouço para aquilo e o meu primeiro pensamento, cá está, porque tu tens as áreas da camisola, o João é muito de números, que todos nós temos coisas às quais nos ligamos. E eu gosto muito desta questão internacional. E eu ouvir aquilo, pensei, o Benfica saiu de Santegala, onde nunca tinha jogado, com os adeptos do Santegala, aqueles 17, 15 mil que eram, mas aquela cidade de 40, 50 mil pessoas, olharam para o Benfica e disseram, ok, se calhar é só nome, porque realmente, coitadinhos. E o Benfica não pode deixar que isto se torne, infelizmente, normal, que eu acho que já é normal. E por muitas vitórias, quer dizer, por muito poucas vitórias como teremos contra o Real Madrid, que durante 3 ou 4 dias se vai falar de nós como o grande clube europeu, a verdade é que temos 10, 15, 20 jogos em que o oposto está a acontecer. E aquela conversa breve com os adeptos suíços, eu fiquei claramente com a sensação, com a certeza, que aquela malta foi para casa a dizer, o Benfica não é nada daquilo que nos dizem. Por outro lado, perceberam outra coisa, que realmente estava muito benfiquista naquele estádio, e os jogadores, o Rui Costa, uma vez mais, é tão benfiquista como nós e percebe este lado emocional do adepto. Mas os jogadores têm que o perceber também. E a forma como a equipa no final se despediu, para mim foi, não quero usar uma expressão muito dura, mas não foi digna. Eles foram lá porque tiveram que ir, mas ficaram a 30 metros, ok? 30 segundos. O Marco Silva disse que foi lá com os jogadores. Foi, mas ficou ainda mais para trás. E aquilo para mim não é... Nem é uma questão de assumir responsabilidade, é uma questão de respeito. É verdade que estavam a ouvir o que não queriam. É verdade que também havia malta a aplaudir. Mas a única verdade ali é que 90% daqueles benfiquistas, malta que
vê o Benfica de longe a longe. E que no dia seguinte foram trabalhar e levaram com o gozo todo dos colegas suíços, ou alemães, ou franceses, de onde tinham vindo. E a equipa não perceber isto, porque quando tu não tens intensidade e atitude, é porque tu não percebes isso. Eu aceito que se falhe tecnicamente. A equipa não é boa, paciência. Eu não aceito que, sobretudo em jogos como este, em que tu entras, não estava 50-50, eu avisei isto também, não ia ser um jogo típico do Benfica a jogar em casa. O St. Gallen tem muitos adeptos, estavam muitos adeptos, mas estava muita gente de vermelho. E eu estava no estádio, mas já vi o resumo e nas imagens percebia-se. E a equipa ir lá, de cabeça baixa, 30 segundos, e voltar... Não é isso. A identidade do Benfica não é essa. E eu queria deixar essas duas notas, sobretudo a primeira, porque me parece que nós temos que ter cuidado com isto, porque mais ano, menos ano, nós vamos desaparecer completamente de sermos um clube reconhecidamente importante. Eu acho que os adeptos do St. Gallen estão a começar a ver-nos como nós olhamos para um Steaua de Bucareste. Tal e qual. Um clube cimentado num passado histórico enorme. Completamente. E agora temos um problema, porque tu ainda ias dizer que pronto, chegamos lá, a pergunta que dói, que é, esta é a vossa equipa? Ou isso. agora nem vamos poder dizer que perdemos um jogo contra o Real Madrid na Champions, porque nós não estamos na Champions. Não estamos lá sequer. E se continuarmos a traçar um caminho destes, em que vamos à Liga Europa, em que está na dúvida se vamos à Liga Europa, em que não conseguimos bater de taco a taco o campeonato, não vamos começar a falar de caminhadas mal conseguidas na Liga dos Campeões. Vamos começar a falar de não ir à Liga dos Campeões de todo. E parece um exagero agora, mas a verdade é que desde há 7 desde que o Schmidt saiu, as coisas não têm piorado, até objetivamente, ao ponto de, e eu falei ao almoço com o João, nós, isto não é ofensa nenhuma aos rivais, nós viemos de um período de um Sporting completamente minado depois da invasão ao Alcochete, lamentavelmente, obviamente, e não sei se por iniciativa nossa ou não, acabámos por não agir em termos de mercado. Nesse aspecto, o Benfica quis tomar essa posição moral, eu aprovo. Viemos de uma altura de um Porto com problemas financeiros, com mudança de presidência, com plantéis, objetivamente, com todo o respeito aos jogadores, mais fracos, mas que comiam relva. Eu já nem digo traçar uma hegemonia, ou ser o Bayern de Portugal, Sim, já mas com a diferença orçamental, com a capacidade de scout que temos, e tivemos muitos anos em que batíamos ombro a ombro com o Porto e que alguns jogadores, faz parte, eram desviados. Como é que estamos agora aqui? Terceiro lugar no campeonato, a perguntar se vamos à Conference. Eu já não dou por garantido o jogo. Temos de ganhar. Não dou. Eu acho que vamos virar e não ganhar nos 90 minutos é absurdo. Agora, com todo o respeito ao St. Gallen. E ir para a Conferência, quer dizer, o Benfica seria uma catástrofe. Em cima de catástrofe. E mesmo ganhar a Conference é o mínimo que se pede. Não, mesmo com as equipas que lá vão parar, porque eu nem quero o ano passado, que é uma grande equipa. Imaginar uma coisa dessas, não é? Portanto, nós estamos numa altura, vindo do contexto que foi. O Villa ganhou a Liga Europa, foi o Palace que ganhou a Conference. Isso, pronto, que é uma grande equipa também. Ok, tivemos o Chelsea a ganhar a Conference há 2 anos ou há 3. Sim, foi a primeira. Primeira ou segunda. Depois da Roma. Sim, depois da Roma. A questão é, nós até podíamos estar a ter uma época que correu muito mal. Mas não, nós estamos a afundar-nos lentamente e ninguém está a pôr um bote salva-vidas. É um bocadinho como nós sentarmos no cinema para ver o Titanic. Já sabemos o que é que vai acontecer, não é? A gente já sabia que o barco ia ao fundo. E os últimos a morrer são a banda. Exatamente. E a sensação que eu tenho é que nós somos uma espécie de um Titanic e que estamos a ir em direção a um... Mas felizmente os sócios ainda conseguem aguentar um bocadinho o barco. Eu acho que têm aguentado. Isto não é político, os sócios todos, porque estas eleições massivas... E o apoio demonstrado até ao Rui Costa, porque foi umas eleições indiscutível. Não gosto de falar em Guinness, porque isso não significa nada para mim, mas o Benfica está bem vivo. Só que está bem vivo, mas cada vez mais afundado. É isso que estamos a dizer. Sim, é isso. E estamos a levar-nos a nós próprios contra o iceberg. O que eu sinto é uma questão de competência. É aí que eu bato sempre. Não coloco em causa nenhum dos valores das pessoas, porque eu não quero ir por aí. Mas não estão a ser competentes. A forma como estão a gerir. É aí que eu vejo uma luz, já apareceu o Vieira que vê uma luz a passear na beira-mar, vejo uma luz, não, porque mas tu tens ido para as águas quentes de Gaia, está espetacular. Olha, a semana passada, esta semana a coisa não está tão boa, mas eu quando eu disse que tinha uma luz, é que eu tenho uma luz aqui a dar-me nos olhos, e foi basicamente isso que eu me estava a referir. Não, no sentido que eu acredito que o Marco Silva, coloquemo-nos por um minuto ou por um segundo. Nós somos o Marco Silva. Temos um clube da Premier que quer que a gente fique. Sim. Provavelmente até teria marcado ainda, inclusive, na melhor liga do mundo. E vou para o Benfica.
provavelmente, se calhar, não sei se vem ganhar mais, se ganhar menos, não quero ir por aí. Acho que não é essa a Não é questão. Vem relevante para o clube dele, ok, mas o que é que nos faria? Seria o amor, sermos nós a fazer isso? Viríamos por amor ou viríamos porque acreditamos que conseguimos dar ao nosso clube aquilo que ele precisa? Mas não repararam Eu quando quero ele que seja chegou isto. e as conferências subsequentes após ele ter assinado que foram um bocado crípticas, ou seja, Sim. São. ele deu-me a mim, Algumas mais uma vez, declarações não foram de todo crípticas. Não é? a minha interpretação como adepto é que ele parece que quis dizer que, ok, eu venho para cá por essas razões que tu enunciaste, por gostar do clube, querer treinar o Benfica. Porque acredito que não vou é mal conseguir. pago, de certeza, e Não, isso é claro que justo, não. e felizmente o Benfica Sim. é um clube que pode Certo, dar certo. isso, mas pareceu-me que ele afinal não sabe bem onde é que se meteu e vai tentar dar a volta e agora já está feito. Vamos dar-lhe o benefício da dúvida, mas Absolutamente. Todo. ele tem de ser transparente no processo todo, porque senão vai ser, e tem a sua Mas eu cota acho de que a responsabilidade, conferência- igualmente culpada a toda a gente. Claro. Aquela frase que ele tem, que o Benfica tem que voltar a ser Benfica na questão da comunicação. E a conferência que ele faz depois da Suíça, do meu ponto de vista, é claro para o homem que sabe onde está. E para um homem que sabe o que quer. E que está onde quer, mas não nas condições que queria. Exatamente. Agora, se vai ter a capacidade, Claro. eu quero Esperemos acreditar que que sim. sim. E a voz, ele tem que ter alguma autoridade lá tem. dentro. Tem que ter, absolutamente. Tem. Sendo que, aqui nós também já falamos disso, se nem o Mourinho conseguiu, será que o Marco Silva vai conseguir? Mas Mourinho é sendo um ele... caso particular, sendo porque, ele o melhor treinador português, porque há acho que sempre vai alguma conseguir. coisa a dizer, mas depois mesmo depois de uma saída não dá a expressão de deu com a língua nos dentes. Não. E, Isso, o Mourinho não existe. O Mourinho trata da vida de Mourinho e está tudo sim, bem. isso Sim, ficou evidente. se for para falar de nós próprios, também posso falar de mim. É não- isso, não- não. Mas tens de falar na terceira pessoa para parecer uma exato. coisa. Sim, portanto, todo o respeito à carreira dele, mas é passado. Ai. Está cá o Benfica e estamos nós. Bom, Mas, e então? caros, eu tinha aqui um tópico final antes de irmos à figura e à memória, mas que nós já fomos também tocando, que tem a ver, obviamente, com o mercado, com as lacunas, mas nós já fomos falando muito sobre isso. Parece-nos evidente que ainda vai ter que acontecer muita coisa. O próprio Rui Costa disse isso, creio que a seguir ao jogo de Santiago, que o plantel não é este. O que, por um lado, me deixa um bocadinho mais tranquilo, porque estou para ver o que é que aí vem, por outro lado, uma vez mais apreensivo, porque nós sabíamos há muito tempo que esta época ia começar aqui, que não havia jogos de preparação para o Benfica, e, portanto, não se acelerou os processos que se calhar se devia acelerar, mas parece-me que há muitos casos. A mim mete muita confusão nós estarmos quase em agosto e o campeonato começa daqui a 2 semanas, menos de 2 semanas. Já dou de barato as eliminatórias europeias porque o campeonato começa daqui a 2 semanas e andarmos a falar de Palhinha vem ou não vem? Nem Palhinha nem o Benfica foram, uma vez mais, nem Marco Silva, claros sobre se queremos, se não queremos, se vem, se não vem. Estamos a falar do António, que para mim, já disse aqui a semana passada, é um caso totalmente incompreensível no Duarte, clube da dimensão tu do Benfica. podias quase começar um exercício, quer começar na baliza. Sim, estamos Está-se a questionar o Trubin, guarda-redes. estamos a discutir o Ivanovic, Diz que o Bá, né? que é a defesa direito, que vai embora. o Dedic, Os centrais, não sei o quê. O nosso Defesa capitão, esquerda. O Sheldrup não sabemos se quer renovar, se não quer renovar, se vai ficar, se não vai ficar. E está a nascer já a narrativa, eu reparei no António Silva, quase de que a culpa desta situação toda é da indecisão e do desejo dos jogadores quererem sair. Por O amor de António, um miúdo, Sim. benfiquista, claramente, e que lembro-me que no passado já lutou com algumas dificuldades psicológicas, já está a ser atrocidade porque quer sair, mas se ficasse, devia querer sair. E É isso, não é? não há consenso. Repara, Mas quando há não será pouco- o primeiro a sair nesses moldes. Não, Quando não é há o último. pouco dizia que ele não podia ser o capitão do Benfica e entrar em campo, não é o António que eu estou a questionar. Não, É não. proteger o homem. Não, Sim, e é a sim, sim, formulação, sim, é o sim. contexto. Claro. Nós sabemos que ele vai embora. Ficou Claro. evidente, quer dizer, o próprio Marco Rosa do Bournemouth a seguir falou, disse, sabe, estamos a negociar e está a ficar fechado. Estamos à espera dele. Quer dizer, São quase os lugares todos. Tu se fores ver, é verdade. todas as posições do campo Não é? estão em causa. Sim, Sheldrup, Ivanovic. E nós Sim, perdemos. não sabemos. Os nossos adversários, e volto a falar do Porto e do Sporting, que ganharam, neste caso, o campeonato Sim. do Porto. O Sporting perdeu como nós perdemos. Mas não se vê esta efervescência em todas as posições, esta loucura. E reforçaram-se em antecipação. Sporting. O melhor jogador do Sporting, sabíamos que ia sair, foi a vida dele, o Yulman. Capítulo fechado, muito antes da época começar. Arranjaram um substituto. Aquele, o Silas Anderson, gostei muito. O Zalazar, contratado há muito Mas tempo. pode não resultar, mas tu percebes que outra aquilo faz questão. sentido. É outra questão. E É deram-nos isso. tempo de ambientação É isso. e estão descansados. Porque agora também não vão correr atrás do prejuízo. Claro. Um clube que está desesperado, entre aspas, por comprar, vai ter menos margem de negociação. E para vender? Como é que nós vamos Pois, vender? Não,
o Rui Costa disse que este está longe de ser o plantel que vai estar presente em 26, 27. Estamos a 2 semanas de começar o campeonato. Portanto, se ainda vai chegar muita gente e sair muita gente, nós vamos começar o campeonato com o Académico de Viseu como? Com corretinas, com candamento. Aqueles putos que chegam ao Natal e não têm livro de matemática, que ainda não chegou à papelaria ao livro. E, professor, para a semana o meu pai vai buscar o livro. É isso. E a sensação que eu tenho é essa, meu. Não saímos disto. Não saímos disto. E o que é verdade é que o livro nunca mais aparece. A culpa não é de ninguém. A culpa não é de ninguém. Não, é do senhor da papelaria que diz que a culpa é da editora e nós andamos nisto. E andamos nisto. E vamos chumbar de ano uma vez mais e a culpa não é de ninguém. Meus caros. Deixa-me só dizer uma coisa. O João Nuno, que esteve aqui no nosso programa, pedia-nos uma comparação entre os mercados com os nossos adversários. Incluía ele o Braga. Eu mesmo olhando para o Braga, e tive cuidado de ver, parece-me que até o Braga está a fazer uma equipa que mais uma vez tem pés e cabeça. E tem um projeto. Tem um projeto. E o Braga começou os jogos oficiais na mesma altura que nós. Era aí, eu ia dizer isso. É isso mesmo. É isso mesmo. E portanto fica aqui estranho. Só nós, eu confesso-vos, eu acho que é a 3ª ou 4ª vez que digo isto hoje. Será que somos nós que olhamos para a nossa própria realidade e nos parece tudo mal? Mas eu olho para a realidade dos outros e digo, eles não estão tão mal como nós. Os resultados são objetivos. Os resultados mercados são objetivos e as notícias garantidas de saída e entrada dos jogadores são objetivas. São dados reportados de acontecimentos factuais. Não é? Dirão, bom, o mercado do Benfica é diferente, a especulação à volta do Benfica é diferente. Pá, sabemos isso tudo. O Benfica por ano compra e vende 50 ou 60 jogadores, está tudo certo. Mas, que isto é de uma... Mas cá está. Por isso é que quem é eleito para lá estar tem que ter outro tipo de capacidade. Já disse isto. Eu adorava ser presidente do Benfica. Adorava. Adiava. Mas não vai acontecer porque eu não sou capaz de ser o presidente que o Benfica precisa. E é isto que nós temos que perceber de uma vez por todas, porque eu acho que foi um bocadinho esta... Mas tu subias as escadas de Sangalo com aquela velocidade, não? Não, porque o meu joelho esquerdo já está um bocadinho a tremer. Mas é muito isto, meus caros. Vamos passar para a reta final, porque já lá vai o tempinho também. Mas ficou o essencial. O que podemos desejar é que... Mas vamos ganhar. É isso, é o que podemos desejar. Não, e ganhar por mais de 1-0. Sim, tem que ser. Sim, senão vamos a prolongamento sim. E é uma chatice. Temos de ganhar por vários. É isso, sim, acho que sim. É que o Benfica tem qualidade para isso. É isso. Caríssimos, vamos então à figura da semana. E não me esqueci, ainda está uma resposta para dar. Isso. Figura da semana, inevitavelmente para mim, Rui Costa. Pelos 100 metros de barreiras que ele fez e por tudo que eu disse. Obviamente. Turgal, figura da semana. Eu também tinha pensado no Rui, mas para mim a figura da semana, se calhar pelo que tem sido reflexo desta falta de planeamento e mercado, foi o António, que viu a sua imagem um bocado atrocidade, parece-me ser um bom rapaz, benfiquista, já nos deu muitas coisas. É verdade que se calhar é questionável se estagnou ou não e se está na altura de sair, claro. Mas acho que pela negativa foi a imagem desta semana, pela falta de empenho, pela incoerência na sua aposta no 11 inicial e pela forma como está agora a ser queimado na saída, que pelo visto era desejada, mas que é criticada. E pronto, não sendo o Rui. É o António. Muito bem. Memória da semana. João. Olha, eu vou juntar, se me permites, e avanço, porque eu acho que do ponto de vista da memória, a pergunta que eu fiz, eu acho que era da resposta óbvia, não é? Todos os benfiquistas, excepto o Miguel, sabiam que eu estava a falar do António Veloso. Eu achei que era o El Adrioui. Oi, olha que há um jogador surpreendente. O Veloso tinha bigode, não tinha? Tinha. Okay. Há um jogador surpreendente a marcar um dos penaltis na final do PSV. Há um jogador surpreendente, marroquino, a marcar um dos penaltis. Sugiro que depois vais ver. Final de 88, já vi. Portanto, para vos dizer então, António Veloso, eu acho que não é o craque, não é aquele jogador que se calhar quase não se fala do António Veloso. Ele chega ao Benfica e faz 534 jogos, é uma barbaridade. Desde 80 a 1994. Ele faz 14 épocas do Benfica. Tem uma história deliciosa num jogo que eu vi Portugal-Holanda, em que ele, para não partir a cabeça ao Van Basten numa queda, pisou a mão do Van Basten. E depois no corredor de acesso aos balneários, o Van Basten meteu-se com ele e a coisa complicou. Pois. Quem é que estava ao lado do Veloso? O Veloso e o Oceano.
Ora, os dois trataram de resolver o problema logo ali. E sendo que o Van Basten lhe partiu um dente ao Veloso. Acontece. A verem a violência Era o da futebol altura. de Era o antigamente. futebol, mas para dizer que Portugal ganhou nesse jogo à Holanda. O Veloso joga a segunda mão da final que nós perdemos com o Anderlecht. Joga a final com o PSV, sendo o homem que marca o último penalti. Portanto, é aquele Sim. que se chega à frente e diz: eu vou lá. Foi como eu te disse. O meu pai, com quem eu fui agora a St. Gallen, já era imigrante nessa altura e foi a Stuttgart a ver a final. Que é perto de St. Gallen. É perto de St. Gallen. E eu fiquei... Eu participei no BI na noite anterior e fui contando várias histórias, e uma das frases que ficou foi que eu tornei-me benfiquista à base de fragmentos, porque nos anos 80, imigrante, a informação que chegava aos jogos que se via era 0,0001. Portanto, eu tornei-me benfiquista à base de histórias. E a história do Veloso e da final foi das primeiras que o meu pai me contou, e dele dizer, pá, o meu pai tem uma frase que é incrível, que é: quando o Veloso parte para ir marcar o penalti, a cara dele já dizia tudo. Eu já vi, não consigo interpretar, mas se calhar no estádio foi a sensação com que a malta ficou naquele momento. Tenho a percepção de não ver. Eu lembro perfeitamente. Eu estava a minha família, nós os quatro, eu estava no chão do quarto dos meus pais, e quando foram os penaltis, lembro-me perfeitamente do ponto de vista físico, deitei-me no chão e virei com a cabeça para debaixo da cama. Portanto, eu não vi os penaltis. É doloroso, é doloroso. Estamos a falar de algo para mim com 15 anos, ver o Benfica numa final dos campeões com 15 anos é uma intensidade diferente do que se fosse hoje. Hoje morria de ataque cardíaco. Sim. Naquela altura preferi não ver. Mais depois. O Veloso, depois, passado 2 anos, na meia-final, ele conta isto numa entrevista que está disponível no site do 00. Ele diz: estávamos a ganhar 1-0, o Jean-Pierre Papin, que era o craque do Marselha na altura, em 100 bolas marcava 99, e o moço vai a isolar-se, e eu tive que fazer o que tinha que ser feito. E o que é verdade e ele diz: sou eu que garanto a presença do Benfica na final com a minha ausência. Claro. Portanto, ele não joga a sua terceira final europeia, precisamente porque nos garantiu com o amarelo. Deu o corpo às balas. E com a paulada. Não, o corpo às balas foi mais o Papá que levou uma paulada. Mas fica aqui uma homenagem feita a um homem que eu acho que foi por homens como ele que o Benfica foi feito. Claro. Obviamente por craques, obviamente por Eusébio, Coluna, etc., ou Chalana, mas também por homens como este, que nunca apareciam nas notícias, que nunca se destacavam, mas que tiveram lá 15 anos a segurar o barco e com grande qualidade. E ele tinha uma característica que é um bocadinho o Fred. E vocês forem procurar informação sobre o Veloso, ele jogava em todo lado. Fez a direita, fez a esquerda, meio direito, trinco, jogava em todo lado. E pronto, fica esta piada dele ter menos um dente, que foi o Van Basten que lhe o tirou. Tudo homens que vestiram branco. Exatamente, também é verdade. Também é verdade. Turgal, a tua memória? A minha memória é um bocadinho mais animada do que o resto da conversa, mas vem com um remate final sério. Se vinhas à espera de conversas animadas, não viste os 32 episódios anteriores? Não vi os 32, não. Foi agora o 13º aniversário do Museu Cosme Damião. Tive a oportunidade de levar a minha namorada e a minha mãe portista, que já foi ao estádio ver um jogo vestida à Benfica, e foi também ao museu vestida à Benfica, portanto, top. Boa. Obrigado, mãe. E eu ia dizer agora uma coisa sobre a minha mulher, mas ela matava. E ficou-me na cabeça, entre as várias coisas que já vi no museu, mas que vou sempre descobrindo uma nova, que estava lá em grande plano a citação do José Saramago no contexto em que estamos a viver agora. E diz o seguinte: somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos. Sem responsabilidade talvez não mereçamos existir. E eu acho que reflete um bocadinho da carga que nós temos de levar agora, nós, direção, jogadores, treinadores, adeptos, no Benfica, e que reflete um bocadinho o que eu acho que deve significar o aniversário do museu, que é perdemos esta responsabilidade, parece que se perdeu em algum lado, e este dissipar do Benfica que tu falaste lá na Suíça é um bocadinho, com passo ao exagero, o se calhar perder do merecer existir como grande clube que fomos, e é isso. E é isso que estamos a perder agora. Olha, fica aí uma dica, uma coleção de stickers com frases escritoras e poetas. Porque o Lobo Antunes também tem coisas escritas. Há diferentes músicas e diferentes... E alguns grandes sócios do Benfica. Era capaz de ser giro se tu conseguisses pensar uma linha de stickers que destacasse essas frases. Isso é fácil de concretizar. Fartou-te de te dar trabalho aqui. Sim. Fartou-te de dar tarefas para tu fazer. Mas, portanto, mesmo no momento chegaste aqui de férias, voltas cheio de trabalho, amigo.
Começaram há pouco tempo, mas mesmo no Não, meio comer francesinhas, pá, não tenhas pena. Não, zero. Eu tive pena de não ir ao almoço. Infelizmente. Foi no K3. Lá foi a publicidade. Lá foi publicidade. Mas pronto, no meio do que foi um momento alegre e adorei o dia, fica a reflexão sobre Claro, o sim. estado atual do clube. Sem dúvida. Reflexão que todos nós também temos que fazer diariamente, semanalmente, jogo a jogo. Francisco, mais conhecido de Portugal, muito obrigado. Foi um gosto ter-te Obrigado, cá. eu. Belíssima E conversa. obrigado pelo vosso serviço prestado Ora, essa. ao Benfica e ao futebol em geral e ao 0-0, porque estas discussões é que fazem o clube e o desporto avançarem. É isso, se não for mais, é isso mesmo. Discussão. Deixamos aí, concordem, discordem, mas não paremos de pensar e de discutir o Benfica, porque então nesse dia sim podemos fechar a porta e ir apoiar outros clubes. Olha, eu apoiarei o St. Gallen se ficar sem o meu Benfica. Já tenho a minha vida minimamente resolvida, vocês é um bocadinho mais difícil. A mim também Tu com o jeitinho, tu continuas na Liga Europa, aconteça o que acontecer. Não vai acontecer. Olha, eu é difícil porque o Vitória lá, o futebol clube. E não sei como Também é não que- está fácil. Também não E o está Varzinho. fácil. Eu não estou numa Tu posição não, agradável. não. Nós somos sofredores por natureza. Sim. Portanto, uma vez mais obrigado e João, Viva o Benfica. Viva o Benfica.